Pronto. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo a oportunidade bendita que estamos tendo de estarmos juntos com o propósito único de estudarmos essas lições benditas que chegaram até nós através desses amigos espirituais, os mensageiros de Jesus, Francisco Cândido Xavier, André Luiz e tantos outros companheiros orientadores do André Luiz que nos auxiliam com ensinamentos grandiosos. Nós vamos agradecendo aos amigos espirituais responsáveis por esse grupo de estudo, que ilumina as nossas mentes, auxilia para que nós possamos entender da melhor maneira possível esses conceitos, essas orientações, essas lições. E felizes, agradecidos, nós vamos vibrar muito fortalecimento, fé e esperança para os nossos companheiros que não puderam estar conosco, em especial para a Roberta, que está se sentindo, que não está se sentindo bem de saúde, que Dr. Bezerra de Menezes possa envolvê-la em muita luz de fortalecimento, de melhoras, e que nós todos possamos estar reunidos no próximo encontro. E agradecidos ao Pai Criador, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos, então, entoando o hino da Aprendizes do Evangelho, essa prece cantada. Vocês estão ouvindo? Sim. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Essa glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor.
Em nome de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais, nós damos por iniciado o nosso encontro de hoje, que nós possamos absorver da melhor maneira possível os ensinamentos que o André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, trouxe para nós no livro Os Mensageiros. A lição que o capítulo que a gente está é o capítulo 36, né? Isso. Hoje a gente não vai fazer, então, as leituras para ver se a gente consegue dar conta de terminar, né? Porque são 51 capítulos. Então, o capítulo 36 tem a questão: como Isabel conduzia as explanações aos filhos sobre falta de comida, pobreza, e como era a sua atitude como mãe diante dos filhos. Assim, ó, eu vi assim, opa, desculpa. Assim, a Vamos lá. Isabel, ela demonstra muita resignação, né? Porque ela não se revolta com a situação, né? E ainda explica para os filhos, assim, que eles têm pouco, mas esse pouco tem sido muito, né? Em comparação às outras pessoas que não têm nada. Que aí, no caso, eu acho que a filhinha, se eu não me engano, ela estava reclamando que elas tinham só apenas uma refeição por dia, Uma né? refeição por dia. E quando ela via os coleguinhas que tinham mais de uma, aí por isso que ela fala, o pouco para nós agora tem sido muito, né? E à noite eles comiam, acho que era chá com bolachinha, né? Alguma coisa assim, quando os vizinhos davam, né? Então a resignação dessa mulher, assim, muito, né? Nunca reclamou, nunca se maldisse, né? Pelo que ela, né? Estava passando. Estava Então, passando. sim. E assim, o cuidado com os filhos de orientar da melhor maneira possível, né? A Uhum. Rita escreveu alguma coisa, Rita? Escrevi isso também. E quanto à pobreza, ela fala que é uma das melhores oportunidades de elevação, né? Sim. E tem gente que tem muito e nem sabe quem são os verdadeiros amigos por causa do interesse, né? Então, Uhum. É isso. E ela diz, possivelmente não saberiam, né? Nunca devemos reclamar e sim louvar sempre. Sim. Possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, né? Porque aí, quando tem muito, as criaturas, na maioria das vezes, não conseguem nem ser gratos, não é? Ana Cláudia, ele conseguiu ler? Ana Cláudia responder? Sim, consegui. É mais Eu ou fico menos isso? Você quer acrescentar? exatamente. E ela fala também que na pobreza que é mais fácil encontrar amizade sincera e a visão da assistência de Deus, né? É isso mesmo. E quantos ensinamentos, né? Tem um lado que tem um pedaço que o André Luiz fala: admirei aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Olha só. Então, cada um, né, num nível diferente de maturidade espiritual, e ela ia conduzindo da melhor maneira possível para não perder, né, a oportunidade de orientar, de educar, não é? Tomara que nós consigamos fazer isso com os nossos filhos, não é? Porque no dia a dia não é uma coisa simples. muito difícil. Vamos passar para o capítulo 37, no santuário doméstico. Qual a importância de se orar e de se cultivar o evangelho no lar? Quem quer falar? Eu coloquei assim, que são muitos os benefícios da oração. Melhora o ambiente doméstico, constitui emissão eletromagnética de relativo poder em curso de iluminação interior, processo avançado de defesa exterior, clareia espiritualmente nosso ambiente, nos protegendo como couraça. As entidades de sombra se mantêm distantes por causa das vibrações luminosas. Uhum. Quem mais? Eu coloquei assim, que é quando praticamos, né, evangelho no lar, principalmente, né?
Ele nos protege espiritualmente e com pensamentos positivos, espíritos trevosos se afastam. Mais ou menos o que a Rita colocou, né? É isso. Nunca Alguém poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Isso é tão importante, né? Porque é o que fica impregnado, né, no nosso lar. Isso. Então, Lembra da palestra do Mário, Psicosfera, que o nosso lar, o nosso ambiente fica impregnado dos pensamentos que nós emitimos, né? Uhum. E quando a gente faz o Evangelho no Lar, é feita uma limpeza dos pensamentos não positivos e fica a atmosfera benéfica, não é? Sim. Quem posso mais? continuar um pouquinho? Pode. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inaleável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Está falando para os filhinhos, né? Se eles compreenderam. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. É muito esclarecedor, né? Na verdade, é a procura da felicidade divina, né? Que se manifesta junto de nós, não é? Porque os amigos espirituais vêm para esse banquete espiritual, né? Na verdade, o Evangelho no Lar é um banquete espiritual. Alguém mais, queridos? Então, nós vamos para o capítulo 38. Atividade plena. Por que o Aniceto diz que ainda são poucos os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem? Olha, dormir para o bem, né? Nós passamos 1/3, mais ou menos, do nosso tempo dormindo. Como é que a gente se prepara para dormir? Alguém? Acho que a Sara travou. Voltei? Voltou. Pronto. Então, eu coloquei assim, ó, que muitos não estamos preparados, né, para despertar durante o sono e nos desprendermos, né, nos desprender do corpo e ter, sei lá, e sair para estudar, né, para o que for, né? E aí acabamos que não nos preparamos e não conseguimos nos afastar do corpo, ficamos sempre ali no cantinho, né? Eu não sei se foi no livro mesmo, nesse dos mensageiros que eu li, que uma pessoa saía, né, se desprendia lá na hora do sono e ficava no cantinho do quarto, escondido. Acho que foi nos mensageiros, né? Eu Nesse acho daí, que acho que sim, foi. Ele porque ficava no cantinho, não conseguia ainda, né, se desprender e fazer o que tinha que fazer, né? isso. Estava preparado. Quem mais? Pelo que eu entendi, aqui também fala que se desprende pelo mal também, né? Sim. Então, acho que a gente tem que orar mesmo antes de dormir e ter bons pensamentos, boas vibrações, né? Isso. Para que nós possamos ir ou assistir palestra, ou fazer algum curso, mas que seja para o bem, né? Porque a gente não sabe qual é a memória perispirítica que nós temos, né? Qual é o nosso passado. Então,
se as tendências no negativo ainda forem muito grandes, a gente tem a tendência de, a hora que estivermos soltos do corpo, né, livres do corpo, procurarmos os nossos interesses, não é? Mas, graças a Deus, a gente já está fazendo o esforço de procurar interesses diferentes hoje, não é? Quem mais? Procurando mudar as forças mentais, né? Isso. E quando a gente vê que que a gente está com assim um obsesso na nossa mente e procurar mudar os pensamentos, né? Porque quando a gente com firme propósito declara esses pensamentos não são meus, você muda o pensamento que ele muda assim naquele mesmo instante. É isso mesmo. Então, quando a gente faz uma prece para dormir, a gente se coloca numa sintonia diferente, né? Numa sintonia positiva. E aí nós conseguimos, pelo menos, nos preparar para o despertar, ou na espiritualidade, né? Despertar do corpo físico, com os objetivos positivos, não é? Sim. Você escreveu diferente, Ana Cláudia? Quer colocar? Não, é isso mesmo. Isso. Vamos, então, para a questão 39, para o capítulo 39, trabalho incessante. Então, a questão é: comente, não é falta de caridade, é compreensão do dever. Quem escreveu alguma colocação? Bom, eu coloquei assim, que não podemos auxiliar aqueles que não esforçam-se para ter merecimento. Eles terão auxílio sim, mas tem que seguir o programa, eles têm que estar dentro do merecimento, né? Não pode chegar e atropelar, né, e auxiliar aquele que não está ainda preparado. Muitas vezes ele não está preparado, se vai auxiliar, não vai nem servir, né, aquele auxílio. Foi isso que eu entendi, né? Quem mais? Fez alguma outra colocação? Ana Cláudia, Rita? Eu coloquei assim que não devemos abusar do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos próprios, mas a palavra dever tem aqui um significado positivo, para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Para não facilitar as entidades ociosas e irônicas, com certas intenções de natureza inferior. Não faltarão ajuda para essa gente em outra parte. Completa. Alguém mais quer acrescentar? Quando não temos a força de poder ajudar aqueles que não querem se ajudar, aí a gente pode fazer uma simples oração e entregar nas mãos de Jesus, né? Porque, de uma forma ou de outra, serão amparados, não da maneira como a gente quer que sejam amparados, né? Mas se não querem, tem que entregar na mão do plano espiritual, que eles se encarregam, né? É isso. E vão auxiliar da forma possível, né? Verdade. Porque é isso. A gente leu nos capítulos anteriores que, assim, às vezes não dá para ajudar aquele que não está pronto para receber ajuda, né? Então, a ajuda vem, mas da forma possível para aquele estágio de entendimento da criatura, não é? A palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus, né? Então, nós podemos ajudar e devemos ajudar, mas a criatura que tiver em condição de receber
vai receber a ajuda que o Deus está disponibilizando para todos, não é? Vamos para o capítulo 40. Comente, orai e vigiai, e poder muito maior da luz solar. Eu achei essa colocação tão importante, ó, orar e vigiar, e a gente já sabe disso, né? Precisa mesmo. E ainda mais agora, nesse processo todo de transição planetária, é tão necessário para todos nós, não é? Poder muito maior da luz solar. Quem quer colocar? Quer colocar, Ana Cláudia? Peraí, que eu só estou dando uma revisada aqui no que eu escrevi. Uhum. O que deu para entender é que eles falam muito da mentalidade positiva, que a gente tem que ser positivo, né? Uhum. Isso mesmo. Que a gente consegue se sobrepor, né? Sobre as influências menos dignas, né? Certo. E que a luz solar é um magnetismo terrestre, né? Ele coloca desse jeito mesmo. Poder muito maior da luz solar casada ao magnetismo terrestre, né? Olha só. Poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta. Quem mais colocou acrescentou alguma coisa aqui? Eu coloquei que dão ao solo e às plantas princípios curativos e transformadores, o poder da natureza. E eu coloquei assim, ó, precisamos ter bom ânimo para prosseguir na caminhada da renovação do nosso eu e muita coragem para seguir as leis de Deus. As nossas mazelas insistem em se sobressair. Eita, peraí, que nem eu estou entendendo minha letra. E silenciar o pensamento. É muito difícil corrigir, mas Deus, nosso Pai, nos ajuda. Então, por isso de orar e vigiar sempre, né? Isso. E a gente está mergulhado na energia que é Deus, né? Nesse fluido cósmico, que o Sol também auxilia na manutenção magnética de todas as nossas energias. Então, a gente recebe uma chuva, uma onda, né? De energias eletromagnéticas que nos sustentam. Vem, lógico, da grandiosidade do amor de Deus, que cuida e ampara a todos. Não tem uma criatura que não receba esta mesma energia estimulante, amorosa, que vai cuidar e amparar todos, não é? E é importante a gente não esquecer disso, porque nos dias que estamos atravessando, esses desafios todos, a gente precisa sempre lembrar. Então, olha, nós estamos todos sendo amparados pelo amor que vem de Deus, né? Pela energia que vem de Deus para sustentar a todos nós. O capítulo 41, entre as árvores. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Quem quer comentar isso?
Eu coloquei assim, ó, os espíritos protegem a mata e os espíritos superiores vão até o reino vegetal para descansar, né, no caso. Aí eles foram até o reino, né, vegetal para descansar e lá eles viram, né, o André Luiz viu acho que era até eu esqueci como é que é o nome é um asno, É, né, que é o burro, é um asno, é que ele dá o curso lá no tratador e aí eu acho que a Aniceto fala assim, mas você não conseguiu segurar, né? Aí o espírito que estava ajudando o asno falou assim, mas o humano, né, que era o homem lá que estava no asno, o bateu, chicoteou carroceiro, é. o carroceiro, isso. E ele foi lá e fez isso. Então, assim, dá para perceber que cada animal também tem um protetor, né? Como nós temos o nosso, né, mentor individual, os animais também têm. Isso eu achei muito, muito interessante, né? E eles vão lá Aquele espírito cuidava daquele trecho do ambiente. Olha e só, né? Quanta gente trabalha para proteger e amparar a todos nós, né? Na todos. natureza também, os animais, a flora, a fauna, né? Uhum. E por que o asno, que o animal deu um coice? Como é que o carroceiro tratava o animalzinho? Ah, com muita violência, né? Não tratava ele direito. E ele só revidou, né? Assim, É né? isso. Na Ele verdade, foi ele se defendeu, né? Sim, atos dele, né? Como é que é? Ele foi vítima dos próprios maus tratos que ele fazia para o animalzinho. É isso mesmo. A gente cuida bem dos nossos animais domésticos e aquele animal não estava ajudando ele a ganhar o pão de cada dia? uhum, É. verdade, né? Pois é. Era um animal que estava se oferecendo para auxiliar, não é? Como é que a gente trata os nossos animaizinhos? Com amor, né? É, Nossa, Isso. os meus aqui é a Pandeló, tem um aqui do meu lado. A Pondeló, é isso. Como é eles que são Jesus pediu que a gente fizesse para o outro que a gente gostaria de receber, De Receber. receber, não é? exatamente. Então, eu acho que assim, a lição desse capítulo é impressionante para mim, tá? Eles foram naquele ambiente da natureza aurir energias. Então, da natureza, nós conseguimos aurir energias grandiosas quando a gente está cansado, né? Fisicamente ou mentalmente. E lá encontraram um impacto de ver uma pessoa maltratando aquele animal que o ajudava a ganhar o pão, né? E os amigos espirituais tentando ajudar e não conseguem, porque nós fechamos a porta, né, do auxílio que eles querem nos dar. Exatamente. Aí o Aniceto fala: cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo, como vocês disseram, né? Uhum. Ele foi punido pelo próprio comportamento inadequado, né? Irracível. E isso não é uma coisa que a gente espera de um ser inteligente que somos, não é? Sim. ninguém educa odiando, né? Não, muito Como pelo aquelas contrário. crianças que às vezes os pais são revoltados e batem tanto, né? A criança vai crescendo brutalizada, né? Judiação. E aí cria um Quando a problema, né? gente lê, vem tudo assim, um filme de coisas, né? Que graças a Deus a gente consegue não cumprir esse. Agir diferente hoje, né? Vamos ao capítulo 42, Evangelho no ambiente rural. E a questão é: qual é a reflexão de Aniceto sobre o respeito à natureza?
Tem bastante Eu, informação aí. Vamos lá. eu coloquei assim, ó, buscar na natureza o que há de mais belo. Devemos respeitar a natureza porque esta é essencial para a nossa vida. E enquanto não respeitarmos a natureza, esta vai reagir conforme nós reagimos com ela, que é o caso que aconteceu com o Aslan, né? É, Como ele foi, né? E o que é que acontece hoje, né, com a natureza? Nós homens, né, não respeitamos, então, toda hora, essa coisa dessa mudança de clima aí que está acontecendo. Por quê, né? Hoje está frio, amanhã vai fazer calor, muito calor. Então, isso tudo é o desrespeito, né, com ela. isso. E todas as queimadas que estão acontecendo no planeta, né? Sim. Está uma quantidade de neves num lugar que antes não tinha neve, e uma quantidade de chuvas que antes não tinha essa quantidade na Europa, né? Então, nós estamos vendo o resultado da falta de respeito do homem para com a natureza, né? Ao Sim. longo dos séculos, porque isso não é Sim. de hoje, né? Uhum. Quem mais quer colocar alguma coisa? A Rita, a Cláudia? Eu escrevi diferente, eu não sei se eu entendi direito, então. Os homens maltratam a natureza, escravizam outros homens para plantar, para ganhar dinheiro e não para sua alimentação. E maltratam os animais também. É isso também, porque ele coloca, traçam programas de riqueza mentirosa, né? Porque é isso. Na verdade, nós não estamos preservando o nosso próprio ambiente. É como se a gente estivesse estragando a nossa casa, né? A casa que a gente mora. A gente vai depredar a nossa casa que a gente mora, mas a gente está fazendo isso no planeta. A gente, né? A humanidade, ao longo dos anos, nós estamos fazendo isso no planeta, que é a única casa que a gente tem, né? Todos nós dependemos do equilíbrio ou da falta de equilíbrio do planeta. Porque se chove como tem chovido na Europa, se tem um calor excessivo, as queimadas é um problema seríssimo. Os próprios, o derretimento das calotas polares, não é? Isso vai trazer transtornos para todos nós enquanto humanidade. A gente não está preservando e está dando valor para coisas que não são realmente o mais importante, né? É que a gente esquece, assim, nós, né? Nós, digo assim, de maneira geral, né? O homem esquece que existe o princípio ativo em tudo. Ele se coloca como o Deus, né? Digamos assim, porque ele se acha o dono de tudo, né? Como se nós estivéssemos à parte das coisas que nos cercam. Então, enquanto a gente não tomar consciência que o divino está em tudo e que é uma grande engrenagem, onde um depende do outro para a sobrevivência, cada um na sua dimensão de luz, né, digamos assim, então nós vamos nos destruir, né, porque um precisa do outro, né? Eu lembro que tem eu não lembro de todos os livros, né? Mas um que eu adoro, que é Nos Domínios da Mediunidade, né? Ele fala lá num dos capítulos que do verme ao anjo, todos somos intermediários da vida, né? Todos somos médiuns, todos fazemos parte. Então, enquanto acho que a gente não tiver noção desse elo, né? Que como a gente fala, que tudo está em tudo, mas que tudo é permeado pela essência divina, né, por Deus, então, só a hora que a gente se der conta disso é que a gente, como você disse, vai tomar conta da casa, você vai saber, né, meu Deus habita em você, seja na pedra, no vegetal, na estrela, enfim, né, e é isso que nós temos que aprender, né, mas que está um pouco distante ainda, né.
Mas a gente vai chegar lá, porque nós faremos essa caminhada, nós faremos, né? Não, Sim. com mais dificuldade, com menos dificuldade, nós faremos essa caminhada. Alguém mais, queridos? Tem um parágrafo aqui. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Há milênios. Milênios, isso mesmo. Porque os desastres, né, que estão acontecendo não foram construídos de um dia para o outro, né? Levamos muito tempo degradando a natureza, não é? A questão 43. Quais os requisitos necessários aos médiuns para a realização de uma sessão de atendimento a necessitados? É o capítulo 43, antes da reunião. Bom, o principal, né? Opa, quem é? Vamos lá. O principal, né? Estudar, né? Se preparar, ter uma boa alimentação, né? Alimentação adequada, mais leve, pensamento positivo, ter amor e muita dedicação, comprometimento e disciplina. Eu citei essas coisas, mas tem mais coisa, né? Tem mais. Quem mais, queridos? Bom ânimo, né? Uhum. Isentos de preocupação, né? Também. Isso. Quem mais? A Rita, que escreveu também. Também mais ou menos. Devem se entregar ao serviço com devotamento e bom ânimo, sem preocupações, sem experiências malsãs, inquietações injustificáveis e com seriedade. Toda vez que nós nos colocamos para trabalhar para Jesus, nós temos ou não temos amparo? Sim. Com certeza, né? Então, se eu estou me dispondo a auxiliar o meu irmão, filho de Deus, tal qual eu mesma, que naquele momento precisa da minha ajuda de energias magnéticas, de doação de amor, de doação de energia de qualquer tipo, eu terei ou não terei sustentação? Sim, com certeza. Será? É isso, todos nós, né? Uhum. Todo bem que nós fizemos, o Emmanuel tem uma colocação que eu acho tão importante para nós, essas frases que a gente tem que escrever e grudar na geladeira. Todo bem que fizermos será nosso advogado onde quer que estejamos. Olha só. Uhum. Toda vez que eu doar de mim, do meu tempo, da minha boa vontade, do meu desprendimento, para auxiliar qualquer um dos meus irmãos, em qualquer que seja a situação, eu estarei sustentada, amparada. Lembra no nosso lar, o André Luiz tinha uma mulher, uma pessoa que ele atendia, porque a secretária punha lá na relação, e essa mulher fazia prece para ele, e essa prece ajudava. Não é? É a única quase que lembrava dele. Não é? Que fazia prece por ele, não é? E ela era agradecida porque ele tinha atendido ela em algumas situações difíceis, porque ela não tinha condição de pagar a consulta. Então, todos nós receberemos o amparo necessário para sermos essa ferramenta, esse instrumento, né, para auxiliar os nossos irmãos. Eu grifei aqui, em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. É isso. Toda vez que nós nos dispormos, né, a auxiliar, seremos auxiliados, às vezes, primeiro do que aquele que vai receber o auxílio, né? Na maioria das vezes, né?
Isso fica claro que no dia a dia nós sempre seremos auxiliados quando a gente se propor a auxiliar? Fica claro isso para todos nós? Fica, sim. Sim. Muito claro, não é? Uhum. Quando nós estamos nos propondo a fazer qualquer movimentação para auxiliar o outro, nós, naquele momento de boa vontade, nós já estamos sendo auxiliados, né? Nem conseguimos ainda auxiliar, mas já recebemos estímulo, amparo, ajuda, não é? Questão do capítulo 44, o título do capítulo, assistência. Quando André Luiz é convidado para atuar na assistência a irmãos necessitados através dos passes e sente-se inseguro, qual a orientação de Aniceto e, segundo Narcisa, qual é o melhor remédio aos enfermos? Essa lição aqui é grandiosa. Gente, O André Luiz lembra que a Narcisa fala para ele. O que ela fala? A Narcisa falava assim, que nunca te negues, quando possível, auxiliar os que sofrem. Dê renovação de esperança, não profira as palavras de maldição, anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalhador de boa vontade. É isso mesmo. Quem mais colocou alguma... A Narcisa foi a grande orientadora do André Luiz, não é? Uhum. Quem mais, queridos? Coloquei fazer com amor, que acho que resume, né, tudo, quase tudo isso aí, né? Isso. Com amor. acho que é desprendimento, sem julgamento, né? Sem crítica, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem muito, né? Às vezes você pensa, né? Então, o ideal é a gente se desligar de tudo isso e ser só um veículo mesmo, né? Um canal, porque a gente não sabe, né? Porque às vezes a gente faz isso, mas, né? Sei lá, essa pessoa, tá aí, né? Mas o certo é a gente não pensar, porque a gente não sabe. Aí entra o que você falou, né, Sara? É amor de compaixão, né? Entender que aquele indivíduo está numa situação que, sei lá, o que levou. Nós temos só que estender a mão para que ele possa se reerguer, né? Não compete a nós determinadas coisas, né? Então, acho que quando você se desapega e faz o que você tem que fazer, acho que aí a gente está ajudando, né? Sem julgar, né? O que a Narcisa, tudo que a Narcisa está falando não julgue, não vá querer entender por que isso, por que aquilo. Não, ó, ama, auxilia, Isso. ampara, porque ó, ela diz ainda, com muito mais nós que conseguia, né? A enfermeira devotada e carinhosa que conseguia com muito mais com o amor do que com a medicação. Então, às vezes, a pessoa... Quantas vezes, né? A gente sabe, nós que somos as cuidadoras aí, sabe? Às vezes, uma mãozinha na fronte é mais rápido para permitir que a dor de cabeça vá embora do que o remédio, né? Do copinho diante qualquer dor, né? Então, às vezes, um carinho numa criança, ó, um beijinho da mamãe já vai sarar, um beijinho da vovó já vai sarar. É mais rápido para fazer aquela dor sossegar, acalmar, do que, às vezes, uma medicação, não é? E a gente sabe isso na prática do nosso dia a dia, não é? É só ver mesmo ali na André Luiz de sábado, né? Às vezes, tanto no doutor Geraldo, às vezes você vê aquela fila imensa, e às vezes ele mesmo fala, tem pessoas que, na realidade, nem estão doentes assim, né? Sei lá, não está com problema. Mas a pessoa quer o quê? Ser acolhida, quer ser ouvida, né? Porque a doença, às vezes, não é física, né? A pessoa precisa de um alento, de um
aconchego, digamos assim, né? Bem como É você isso. falou, não, dona Maria, né? Que nem o doutor Geraldo faz, não, vem aqui, senta aqui e tal. Então, só isso, a pessoa já dá Sim, uma reerguida. Então, acho que é o acolhimento, né? A pessoa se sentir amada, né? Vista, né? Também. Se sentir Oi? vista, olhada. Se sentir vista, Isso. olhada, né? é E isso. ouvir, né, a dor dela, né? Porque para ela, naquele momento, aquilo, né, como a gente fala, às vezes parece que não tem saída, você tá. E às vezes você dando uma palavra, um sorriso, alguma coisa, ou uma pequena orientação simples, às vezes, a pessoa fala, nossa, e ela consegue. Né? Então, acho que esse é o motivo, é o acolhimento, né? Através do amor, né? E do desprendimento, né? Isso mesmo. Eu grifei um pedacinho aqui que eu acho importante, de Janira. Pode Os falar, mais Dina. apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo, né? Que às vezes a gente está ali praticando a caridade, ajudando, achando que a gente não está fazendo nada, né? E nenhuma edificação ali, exemplificação, por mais simples que seja, fica perdida no tempo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Vamos para o capítulo 45? Qual é a dificuldade do doutor Fidelis? O título do capítulo já está colocando, mente enferma. Então, ele tinha muita dificuldade, né, em compreender o espiritismo, de compreender a codificação de Kardec, né? Ele duvidava de tudo e Sim, não queria aprender, e sim impor o seu pensamento. Ele discordava de tudo que Kardec codificou e ainda queria impor o que ele achava, né? E daí foi, né? que mais, Rita? Ou a Ana Eu Cláudia? coloquei assim que ele era muito teórico, desconfiado, que ele queria resultados sem colaborar para o mesmo. Ele queria, na verdade, ver para crer, eu acho, né? Isso. E ele colocava a razão no lugar do coração. Isso. Colocou alguma outra coisa diferente, Ana? Então, acho que o que deu para entender é que faltava para ele também o trabalho, né? Ele só queria, mas não queria trabalhar pelo resultado. Isso. Tem uma colocação que ele fala: quer a realização divina sem o esforço humano. Né? Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Olha só. Então, na verdade, como é que a gente pode, né, sem uma fala aqui, como é que a gente pode definir o doutor Fidelis? É uma pessoa que quer o resultado sem Trabalho. Esforço, sem trabalho. sem trabalho, sem esforço, né? E a gente consegue alguma coisa sem esforço? Ninguém. Nada, nada, né? Por que que será que a gente não tem a lei do trabalho que a gente estudou, né, nas leis divinas ou naturais? Por que que Deus colocou a lei do trabalho como uma lei divina? Porque enquanto a gente trabalha, a gente vai aprendendo. Aprendendo, né? Você só com as experiências e as vivências, né? Acertando, errando, vivendo, não tem outro jeito, né? É isso, isso. Mas esse doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Ele queria ganhar sem
esforço, não é? Ganhar, na verdade, as benesses, né? O bem-estar, a conquista de entendimento, mas num coração vazio ainda de compreensão, não é? Alguém mais? Podemos ir para o 46? O capítulo 46, com o título Aprendendo Sempre. Qual a explicação de Aniceto com relação aos papéis com nomes de pessoas que solicitavam amparo e socorro? Elas recebem tudo o que pedem? Olha só. Bom, eu entendi assim, ó, que tem efeito, né, a partir do momento que a pessoa se esforça, se dedica. Muitas vezes a cura está dentro de nós, né? Nós vamos lá pedir a cura, mas a cura está dentro de nós. Nós que, às vezes, trazemos a doença até nós, né, com nossos pensamentos, nossas ações. E quando temos fé, não nos curamos. Não, quando não temos fé, não nos curamos. Não, peraí. E quando temos fé, não nos curamos. É porque temos algo a resgatar, não porque não temos fé, tá? Deixa eu explicar. Assim, muitas vezes nós temos fé e não nos curamos, mas não é porque nós não temos fé. Nós não nos curamos porque temos alguma coisa a resgatar com aquela doença, né? Aquela dificuldade no momento, né? E aí tem assim também, recebemos conforme o nosso merecimento, mudando a nossa faixa vibratória, que também não adianta eu pedir e continuar vibrando, pensando naquelas coisas ruins, né? Que só vão atrair mais coisas ruins. Eu acho que me fiz entender, né? É isso. Alguém mais, queridos? Eu vou fazer uma pergunta. Será que Deus dá alguma coisa que não seja boa para nós? Não, a gente recebe o que a gente precisa, né? Não o que a gente quer, o que a gente precisa. Isso, o que nós precisamos. O que nós precisamos para quê? Com qual objetivo? Para a nossa evolução, Para o né? nosso crescimento, né? Isso. Então, às vezes, a gente faz os pedidos, não recebe o que a gente está pedindo, porque se a gente recebesse, seria mais desastroso do que não receber, não é? Verdade. E a gente vai receber amparo, mas não da forma que nós estamos esperando. A gente, às vezes, recebe um estímulo até com uma dor, para que a gente acabe despertando, né? Acabe entendendo a dinâmica do processo educativo. Não é que a gente não vai ter amparo, vai ter amparo, mas o processo educativo precisa ser feito, né? Em mim, em todos nós. Fica claro isso? Os problemas têm solução e às vezes a gente não enxerga, porque é no tempo dele, não no nosso. É isso. Depois que a gente já passou, já esqueceu, que a gente vai cair na real. Olha, passou e eu nem percebi, né? Isso, é isso. Então, é no tempo de Deus, porque Ele conhece a cada um de nós muito mais do que nós mesmos. E Ele sabe das nossas necessidades e do nosso processo de absorção desse conceito. Amoroso é o Pai. Eu gosto muito de, né, quando lá no Livro dos Espíritos, o Kardec recebe a informação infinitamente bom e justo. Então, nós não identificamos o que seja isso, porque infinitamente bom, mesmo que eu não mereça, ele vai me auxiliar, mas vai me auxiliar não para que eu me deseduque, mas para que eu seja orientada dentro do processo de evolução que eu preciso, que cada um de nós precisamos, né? O Haroldo Dutra, eu acho que eu já até comentei, o Haroldo Dutra fala assim: existe muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. Não é profundo isso? Difícil, né? É difícil. Difícil de compreender. Sim. Por quê? Por que não tem ninguém injustiçado? Porque senão Deus não seria justo, não seria bom.
E ele é bom e justo no mais alto grau de bondade e de justiça. Então, a lição que às vezes para nós nos parece, né, tão difícil, injusta com aquela criatura ou com aquele quadro, né, dentro de uma família, aquela situação, ali tem a mão amorosa de Deus. E a gente precisa educar a nossa visão, o nosso entendimento para compreender isso. Não é simples, porque se há muita injustiça no nosso ponto de vista, não há injustiça do ponto de vista de Deus. Né? E por quê? Porque tudo que está acontecendo, ele vai administrar da melhor maneira possível para todos os filhos amados igualmente por ele. Fica claro isso? Sim. É difícil de compreender, não é? Muito. Então, nós vamos ter socorro sempre, é isso? Sim. Sim. Vamos para o capítulo 47? Comente. Melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber. Receber. Eu coloquei assim, ó, porque quando servimos, estamos doando o melhor de nós e recebemos de volta o que doamos, nos edificando para o bem. Quem mais? A Ana Cláudia, a Rita, a Joana. Como é que a gente se sente quando a gente dá um presente para alguém e a gente vê o rosto da criatura ficar iluminado? A gente fica mais feliz, né? Mais feliz, é ou não é? Não é mais gostoso dar do que receber? Uhum. Nós estamos só em mulheres. Quando você dá alguma coisa para um filho, para um pai, para uma mãe, e vê aquele rosto feliz, como é que a gente se sente? Nossa, realizada, né? Não é? Porque essa sensibilidade de fazer com que o outro esteja bem, feliz, ou se sentindo muito, muito bem, é tudo que a gente quer, ou não é? Não Sim. precisa nem ser um presente. Quando a gente faz uma comida que o outro gosta, a gente fica feliz ou não fica? Já Oh, faz para agradar, né? É isso. Você já faz porque o outro vai se sentir acarinhado, né? E aquela comida, para você, às vezes não é nem tão saborosa, mas o outro está comendo e está se sentindo bem e a gente fica feliz. Feliz. Eu penso, né, que é muito melhor a gente dar da nossa boa vontade, da nossa energia, né, do nosso amor, do que receber. Alguém mais quer acrescentar, queridos? Acho que já foi dito. Tem eu não sei como chama, do Lao Tse, não sei se são salmos que chamam, capítulos, né? Que ele escreve que nós, mais ou menos assim, que nós somos como um vaso, como uma caixa d'água, né? Então, toda vez que a gente doa, né? Porque se você não mexe na caixa, então vai ficando aquela água parada. Então, toda vez que você doa, a energia automaticamente vai te preencher, né? Então, no caso, se a gente doa amor, energia, seja através de um passe, de um sorriso, né? Dessa doação de amor, através da alegria, fazendo outro bem, a energia, né? De Deus, né? Digamos assim, ela flui através de você. Então, você vai estar, por isso que é dar e receber, você vai estar sempre preenchido. E quanto mais desprendido você tiver, mais esse fluxo vai correr, né? Digamos assim, vai se renovando, né?
Se a água fica parada, ela fica lodosa, né? À medida Isso, que você utiliza e faz um bom uso dela, você isso, sai água, mas entra água nova, né? isso. Esse é o processo todo. Quando a gente trabalha na câmara de passe, é exatamente isso. Você dá da sua energia, né? Do magnetismo que a gente tem, Sim, mas você recebe também magnetismo desses amigos espirituais que estão ali para auxiliar a todos, não é? sim. Esse é o processo. Alguém mais, queridas? Vamos para o capítulo 48? Comente, não há morte, minha filha. Não há morte Aí tem mesmo, né? aquela frase, né, que todo mundo já viu, né, que nós somos seres espirituais tendo, né, uma experiência terrena, né, no caso. Então, partimos, né, do princípio que a nossa vida é espiritual e estamos vivenciando, né, estágios para que nós possamos, né, cada vez galgar mais, né, essa elevação espiritual e poder entender esse processo todo, né, que no momento ainda para nós é bem pequeno, né? Nós temos só alguns flashes, né? É isso. Quem mais? Vamos lá. Que aí aquele caso lá, né, da noiva que estava com medo do noivo, né? Ela morre, ela não sabe que está morta e o noivo está chamando. Nossa, eu acho que já estaria morta, mas com medo. O noivo já Morre morreu há de muito novo, né? tempo, né? Eu morro de novo. O noivo já morreu há muito tempo. E aí ela escuta a voz dele, ela não abre os olhos, ela escuta a voz dele, venha, venha, nossa casa está pronta, não sei o quê. E ela tá lá morrendo de medo, né? Porque ele que tá chamando. Aí o Aniceto, né, que vai lá e Aniceto, conversa com ela, né? Então, assim, ela acha que é um médico e ele fala, né, não há morte, minha filha. E aí ela vai e consegue levantar, né? E vai embora vai tentar para o pronto-socorro, né? Para pronto atendimento, para tentar se recuperar, porque acho que ela não vai passar pelo umbral, né? Parece, eu não lembro bem Parece que não. como ela foi, Não. Ela né? tem, ela Só não teve se uma preparou vida para a mais morte, né? sofrida. Sim, é bem, bem interessante esse caso. Olha só o que ele coloca: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais, não é? Sim. Quem mais colocou alguma coisa aqui? Eu peguei esse trecho que eu achei bem bonito, que fala assim, que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Isso, é grandioso, não é? Isso é grandioso, porque, na verdade, é isso mesmo, né? É a verdade que nós temos para todos nós. Deus não é pai de ninguém morto, Deus é pai de todos nós que vamos viver para sempre. E a gente precisa, essas frases que a gente precisa grudar na geladeira, né? Porque se a gente tiver um minuto de desconfiança, de baixar a guarda, de ficar meio triste, não, ó, Deus é pai de todos, espíritos num processo educativo constante, né? Lógico, a gente vai sentir saudade de alguns companheiros que partiram antes, vamos sim, mas ele é o pai de espíritos num processo educativo constante. O 49, olha, Máquina Divina é o título do capítulo. Maravilhoso. É grandioso, né? Vai ficando cada vez melhor. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias, a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. Vamos lá. Essa lição teve que grifar o livro todo, é melhor ler. Não é? É isso.
À medida que a gente vai vendo o livro vai acabando, a gente não vai sentindo, "Ai, que pena, está acabando". Nossa, eu grifei. Eu estava lendo e falava, nossa, eu grifei tudo, eu grifei tudo. É isso mesmo. Quem colocou aí as respostas, queridas? Eu coloquei assim, o que o André via era tão maravilhoso, a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Parecia-lhe o corpo maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. Observações no infinitesimal. Ele enxergava assim Quase que muitos tudo, né? detalhes. E uma coisa assim que eu acho que eu coloquei aqui, que eu achei bem interessante também, é que assim, esse livro foi escrito na década de 40, né? E Isso. naquela época não tinha esses aparelhos para você ver o corpo humano como hoje. E ele fala na nossa linguagem de hoje, né? É Assim, isso. nossa, eu fiquei muito espantada. Eu falei, caramba, na década de 40, né? Como que eles vão? Não tinha microscópio tão potente como hoje, né? E eles estão lá falando as coisas do conhecimento daquela época, já na nossa época de hoje, quer dizer, talvez até mais além, né? Como O Raul Teixeira disse que o nosso lar está à nossa frente. Esse livro foi escrito em 44. Sim. O nosso lar está à nossa frente por volta de entre 80 e 100 anos. Um século de atraso do nosso lar, que é aqui pertinho de nós, até nós. Poxa. Lembra lá no nosso lar que o André Luiz fala de uma tela de plasma? Sim. Que o Ricardo fala com os familiares, Dona Laura, os filhos. O que é a tela de plasma? 1943. Era como se fosse uma videoconferência, né? Uma videoconferência que a gente faz hoje, né? Que nós estamos fazendo videoconferência. Hoje. Nossa. Então, nós estamos defasados em termos de informação, tanto na tecnologia como na ciência, um século mais ou menos em relação do nosso lar, em relação a nós. O Chico disse que, à medida que nós entrássemos no processo regenerador, nós não temos ideia, em 20 anos, mais ou menos, em 2, 3 décadas, o quanto nós avançaremos em termos de ciência e de tecnologia. Ele disse que não vai haver mais doenças sem remédios, sem solução. Os laboratórios científicos já conseguem fazer com algumas células do olho recompor a retina, que às vezes tem alguma dificuldade, então eles já conseguem, com algumas células, não é toda a retina que eles fazem o implante, algumas células, e as células vão recompor a retina. Eles estão estudando também com aparelho auditivo, então daqui a pouco vocês verão, eu provavelmente esteja já desencarnada, vocês verão as criaturas que precisam de transplantes de rim, de coração, de fígado, serem implantadas algumas células regeneradoras e o processo todo se faz recompondo o órgão. Olha só que maravilha! E isso o Chico Xavier falou lá por volta de 1980. Nós estamos em 21, não é? Olha quanta informação os amigos espirituais já tinham a respeito da nossa caminhada. Muito. Alguém mais quer colocar aqui? Eu gostei de uma colocação que ele faz, eu gostei de todas, né? Mas assim,
É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio e o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea, né? Assim, não parece poema, ele coloca de uma maneira tão escrita, com tanta amorosidade na minha ótica, que a gente lê e fala assim, meu Deus do céu, que bênção, né? A gente poder ter essa informação nesse nível amoroso. Verdade. Tudo bem? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Podemos ir para o capítulo 50? Uhum. A desencarnação de Fernando é o título do capítulo. E a questão é: comente, as lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao espírito irrefletido. É para comentar essa frase. Eu entendi assim, que ao chorar, né, e arrepender-se de seus atos, o Fernando encontrará a calma tão necessária para a sua evolução, né? Que só assim, depois que quando ele chora, ele vai automaticamente se arrepender e vai entender, né, o que ele fez, e aí ele vai conseguir ter a calma para a evolução, né, para a evolução necessária para ele. Aí eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu pensava que essas lágrimas fossem dos familiares, né? Que lembra que estava todo mundo lá sofrendo. Aí depois eu li de novo, reli, aí eu falei, não, eu acho que as lágrimas são as dele, do arrependimento dele, né? Do arrependimento. Exatamente. Quer colocar, Rita? Não, é a mesma coisa, que Fernando vai precisar reconsiderar o passado, né? Que ele vai ver os valores que ele desprezou aqui, ele vai entender o que ele fez de errado. Por isso que ele vai chorar. Chorar, né? No sentido de ver o que ele fez de errado. Isso. Ana Cláudia, quer colocar alguma... Deixa eu só ver aqui. Eu não estou conseguindo me achar aqui na minha anotação aqui. É a mãe que vai, né, auxiliar, né, no desprendimento do Fernando. Ela fala: Fernando, em verdade, é meu filho filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Olha só. Na verdade, nós estamos todos nesse processo de reeducação. Um processo, às vezes, dolorido pela nossa invigilância, né? Pela nossa teimosia de manter os mesmos padrões, que a gente está vendo que não vai dar certo, mas a gente continua, né? Então, essa companheira está lá para auxiliar, mas não para passar a mão na cabeça, como é que o pessoal fala hoje? Passar pano, né? Passar a mão na cabeça. É para auxiliar no sentido de estimulá-lo a acordar para os valores reais, né? Para as leis divinas que às vezes a gente vai infringindo e não toma consciência, né? E assim, o que me tomou um pouco mais de atenção nessa lição é que a mãe dele não podia fazer tudo aquilo que ela queria, né? Devido aos débitos que tinham, e que os irmãos infelizes esperando ele não puderam se aproximar por causa do amor dessa genitora, né? É isso. O amor de mãe. É isso. Cria uma barreira para aquelas criaturas que iam perturbar, não é?
não iam Foi. auxiliar, não é? Eu realmente me toca muito, quando eu leio de novo esse livro, eu já li um monte de vezes, mas assim, toda vez me toca muito a força do amor. Esses dias eu vi uma explicação de uma parábola de Jesus que eu fiquei pensando, olha só que maravilha. Jesus, na parábola do semeador, 1/4 só das sementes cai em terra boa. 3/4 partes das sementes caem no pedregulho, no espinheiro, na terra muito rasa, e aí a planta cresce, mas o sol queima. Só 25% das sementes caem em terra boa e frutificam e produzem, né? Desses 25% depende toda a bondade e todo o sucesso da estadia de Jesus entre nós. Olha só. Então, o bem é tão poderoso que 25% das nossas ações no bem já é o suficiente para envolver em luz qualquer ambiente. E no caso de Jesus, os ensinamentos dele vão envolver o planeta Terra todo, principalmente agora nesse processo de mudar de ciclo, né, de expiação e provas para regenerador. Olha a potência do bem, 25% só das sementes boas são o suficiente para mudar todo o processo do nosso planeta Terra. Não é grandioso isso? Muito. Eu ouvi essa explicação e achei assim, o poder do bem é infinitamente maior do que qualquer bobagem que a gente faça, qualquer engano que a gente cometa, qualquer bobagem que a gente ache, né? Ah, eu vou ser melhor eu do que o outro, seja lá qualquer bobagem desse tamanho. 25% de bondade é o suficiente para iluminar e transformar o planeta Terra em um planeta de regeneração, onde o amor vai predominar. Olha só. E nós vamos terminar, então, o nosso capítulo 51, que tem nas despedidas, não é? Esse daqui é para fechar com chave de ouro. Comente, a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Eu coloquei assim, ó, a fé não se baseia em ritos, em religiões, em crenças, que se transformam todos os dias, mas nasce dentro dos corações, quando temos pleno conhecimento das leis divinas. Isso mesmo. Quem mais, queridas? Coloquei aqui que é o entendimento sobre o médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa no espírito que vem de Jesus. Ana Cláudia colocou também alguma coisa, Ana Cláudia? Só anotei aqui que ele fala que a fé era assim uma fonte de água viva, nascendo espontaneamente em minha alma, né? Isso, é isso. Isso mesmo. Quem quer ler para a gente a prece que, aqui no final desse capítulo, e conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. Quem quer ler para a gente? Olha, eu já li aqui e chorei, então não quero chorar agora, não. Sério, eu Ixi, chorei quando eu li isso aqui, chorei mesmo. É de chorar mesmo. Chorei mesmo. Quer Eu ler preciso para a pegar o gente? livro que está lá em cima. Quer ler para a gente, Joana? Posso ler. Você está aí com o livro do lado? Tô. Senhor,
Ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor, amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos diretos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspirai-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, se indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Aí Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo o custo às lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso ao nosso lar. Aí termina o livro. É isso. O que vocês acham, queridos, dessa obra que foi uma semana de trabalho do Aniceto, com todos esses colaboradores, e o André Luiz e o Hilário, né? Presenciando, acompanhando, aprendendo. Uma lição atrás da outra, né? Uma lição atrás da outra, coisa que a gente não imagina de jeito nenhum. Isso. A Tanto gente que nem eles imagina, né? Uma semana, né? Uma semana. Em uma semana. E a gente, se fizer um pouquinho por semana, vai reclamar. E ainda fica cansada, né? É. Isso. Eu espero, né, que nós todos, a hora que pudermos, se tivermos condição, possamos reler essa obra. É um livro que, à medida que a gente tiver condição de reler, nós vamos assimilar melhor tudo que a gente conversou aqui. As 3 aulas, ela não é um tempo grande para nós olharmos tudo que cada capítulo traz. Nós pegamos um resumo, né? Alguma fala mais importante que a gente possa destacar. Mas o livro contém grandiosas lições. Eu espero que nós tenhamos absorvido bastante coisa desse livro, e mais para frente, quando a gente puder, leiamos de novo, porque a gente vai conseguir absorver um pouco mais do que a gente já absorveu. O ano passado a gente leu também. A gente leu, começou a ler, não deu para ler tudo, mas dessa vez eu já entendi um pouco melhor do que o do ano passado. Melhor, né? O livro Nosso Lar, ele é a base de tudo que vai vir pela frente.
O que cada livro vai fazer depois, né, à medida que a gente vai caminhando, é assim, vai destacando pedaços do que o nosso lar traz, mas a base essa vida espiritual que o André Luiz vem mostrar para a gente é o nosso lar. E ele é tão importante que eu já li mais de 10 vezes. E toda vez que eu leio, eu descubro que eu não tinha percebido um ângulo daquela situação. Porque é muito profundo e a gente vai aprendendo devagar, à medida que eu amadureço, porque eu preciso amadurecer para absorver, né? Então, a gente vai devagar, conseguindo perceber o que ele está falando mesmo, qual é o entendimento que ele está trazendo mesmo, e a gente vai devagar fazendo essa caminhada. Foi muito bom estudar junto com vocês, queridos, muito bom mesmo. Para nós, melhor ainda. Com certeza. Eu espero que a gente possa caminhar, né, juntos em outras obras, aí estudando, para a gente ir caminhando e aprendendo a cada dia um pouquinho mais. Você falou que era para a gente dar uma olhada na prece Da Esmalha. da Esmalha, né? Quem conseguiu ler de novo a prece da Esmalha? É no capítulo 32. Nesse livro aqui, que é velhinho, a página é 170. A minha o meu já é capítulo 24. O meu também, é 24. Mas aí, veja, à medida que... Deixa eu ver aqui o 24. Qual é o 24 meu? O meu está na página 196. O meu na 129. Então, quem quer ler a prece da Esmalha? Posso ler. Então, vamos lá. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade, em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja o teu eterno trono, seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz, mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia em nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado seja para sempre, Senhor. É uma prece lindíssima, não é? Então, que nós possamos, eu, né, cada um de nós, que nós, nas nossas dificuldades, que não são poucas, porque a gente ainda é muito infantil espiritualmente,
que nós possamos pegar essas preces e elevarmos o nosso pensamento até o Pai Criador, porque Ele vai nos amparar muitíssimo toda vez que a gente tiver com o nosso coração aberto a receber. Para mim fica muito claro isso. Então, Deus está doando todo o amor que Ele tem por nós. Nós precisamos querer receber todo esse amor, essa energia, para que nós fiquemos fortalecidos e alimentados. Se esses espíritos que já estão numa faixa de evolução muito maior que a nossa, né? Pelo menos que a minha, tem essa colocação tão amorosa e humilde, então nós precisamos aprender a fazer esse processo também, não é? E a cada um de nós é dado esse estímulo para nós sermos a cada dia melhores do que éramos ontem, com essa dedicação amorosa de auxiliar, de prestar serviços, né? Mas, na verdade, nós estamos nos auxiliando, amparando o outro, a gente está se amparando na energia maior que é Deus. É isso, queridos. Com todas essas emoções, à flor da pele, não é? Quem gostaria de fazer as vibrações e depois a prece final? Ficou acertado a semana passada, que seria as vibrações eu, e o José Carlos faria a prece final, né? Prece final, isso. Então, você pode fazer as vibrações. A Iris pode fazer a prece final para a gente, Iris? Faço. Então, faremos isso. Alguém quer fazer mais alguma colocação a respeito dessa obra grandiosa? Só agradecer, né? E estudar mais, né? Porque, como você disse, é tanta coisa que, assim, a gente capta, mas até você processar tudo isso e colocar em prática, né? Porque a gente tem a informação. Agora, pôr tudo isso em prática no dia a dia da economia não é fácil. Não é. Não é. Mas Mas veja, a gente já tem um esclarecimento e isso nos favorece, né? Já caminhamos alguma coisa, já temos informação, Sim. né? Já caminhamos. E veja, nós estamos reunidas aqui numa segunda-feira à noite. Com certeza a gente teria muitas outras coisas para fazer, mas estamos aqui reunidas. Então, nós já estamos no propósito de fazer a diferença para nós mesmas, não é? Esse é o ponto. E iluminar os nossos companheirinhos que não puderam estar conosco, que eles possam depois assistir, ouvir a gravação, né? E fazer esse fechamento do livro Os Mensageiros, que é uma obra tão importante nesse processo educativo de todos nós. Então, nós vamos encerrando, né, nosso encontro de hoje. Nós vamos envolvendo em muito amor e carinho a Sara, que fará as vibrações para nós, e depois a Iris, que fará a prece de encerramento do nosso encontro. Bom, agora com os nossos corações, né, agradecidos, vamos elevar os nossos pensamentos com muita alegria, fraternidade e amor. Abramos nossos corações para doarmos o que temos de melhor. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países envolvendo seus governantes, para que sejam realmente auxiliadores de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, por todos os que se encontram hospitalizados e por seus familiares, para que recebam as vibrações de saúde, bom ânimo, fé, esperança e resignação. Vibremos pelos desencarnados e por seus familiares, para que a sustentação de espiritualidade Travou. Daqui
daqui a pouco volta, vamos ver. E para as crianças e jovens, para que eles tenham orientação segura perante a vida. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus, para que o Evangelho de Jesus entre em seus corações. Vibremos para a implantação do Evangelho em todos os lares, levando a harmonia, o respeito entre as famílias. Vibremos esperança e fé aos desesperados, aos depressivos e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos para que os desempregados tenham esperança e certeza de vidas melhores. Vibremos por aqueles que adentram no caminho dos vícios, para que possam se libertar da dependência química. Vibremos pela confraternização religiosa, pelo respeito entre as crenças e opiniões. Vibremos pelo self, esta casa querida que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos perseverar em nossos propósitos. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, mantendo essa frequência vibratória, e de tudo que nós aprendemos, né, não só nessa aula, com esse livro, né, ao longo desse ano que temos, o que mais fica é o desprendimento e o amor. Então, é com esse sentimento maior de amor que é o que vai permear todas as nossas ações, o nosso conhecimento, tudo, sem o amor maior, sem esse desprendimento, sem entender que o divino que habita em mim, né, habita em todos os outros seres, não importa na frequência que estejam vibrando, é que nós vamos encerrando a noite de hoje com um agradecimento pelos mentores, amigos espirituais, né, por todos esses que direta e indiretamente contribuem com esse conhecimento, com as suas experiências, com seus acertos e com seus erros, nos mostrando o melhor caminho para que possamos alcançar, né, essa luz maior, esse amor maior que Jesus nos ensinou e veio com tanto desprendimento, com tanto amor, né, nos acolher, nos guiar para que possamos, né, fazer parte da obra divina com mais consciência. E agradecemos a você, Djanira, por toda essa sua dedicação, a todos os outros companheiros do CELF, aos mentores dessa casa, e ainda não esqueçamos, né, de levar esse amor para aqueles nossos companheiros que não puderam estar conosco aqui na aula, né, por um motivo ou por outro, principalmente a Roberta, né, que está passando aí por um momento mais difícil, e que todos nós, né, ao longo dessa semana, até o nosso próximo encontro, possamos espargir amor, muito amor, em pensamento, em gratidão, em todos os atos que nós fizermos na nossa vida, fazendo a comidinha, no nosso trabalho, não importa, vibrando amor para que o nosso planeta azul vibre também na cor rosa do amor. Boa noite. Em nome de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais, dos companheiros que são responsáveis por esse grupo de estudo, nós encerramos o nosso encontro de hoje, já nos comprometendo a estarmos juntos na próxima segunda-feira. Que todos possam ter uma semana iluminada com muita paz, alegria e muito amor em seus corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada.